será que o Miles Morales e a Gwen vão ficar juntos em Aranhaverso? Porque será que o Dr. Facilier, se fosse antigamente aqui no Brasil, ele estaria muito ferrado? Essa e mais perguntas eu vou responder no Nani Responde. Oi, gente, além de mais, e antes de fazer mais episódios desse quadro, se inscreva aqui no canal e já deixe seu like. Pra quem nunca viu Nani Responde, os inscritos colocam alguma pergunta ou falam de um personagem e eu tenho que falar sobre ele, pode ser no direito ou não. Então, o primeiro dele pergunta, vai ter vídeo judicial sobre as ações do Rei Magnífico. Essa pergunta é justamente no meu vídeo sobre o Wish da Asha, porque ele é um rei bem vilão mesmo. Então, vão ter spoilers desse filme, quem não quiser, eu passo um pouquinho mais pra frente. Quando aparecer uma outra pergunta, já não vai ter mais. Caso ele é um feiticeiro que realiza os desejos uma vez por mês, só que o protagonista descobre que, na verdade, ele não realiza todos, mas sim aqueles que ele acha que é melhor pra Rosas, que é o lugar ali onde eles moram. Eu decido o que eles merecem. E assim ela faz um pedido que acaba fazendo com que venha uma estrela e realize desejos. Ele fica com muito medo e acaba sendo influenciado por um livro maldoso e começa a fazer vários delitos, como por exemplo a magia. Ele acaba como se estivesse sequestrando várias pessoas, deixando elas presas ali, porque ele não quer que ninguém se rebele, digamos. Isso aí seria direito 148, tudo que ele faz é muito ruim. Só que, porém, todavia, ele está como se estivesse fora de sua consciência, pudesse responder totalmente. Esse artigo 26 fala que ele não vai ser preso, mas tratado traumas, a magia ali que teve. E, na verdade, é como se ele tivesse, né? Porque no final ele acaba ali, tipo, no espelho. Do Power Pop pergunta se eu acho que a Gwen e o Miles Morales vão ficar juntos em Aranhaverso. Pra quem viu o Homem-Aranha do Andrew Garfield sabe muito bem que a Gwen acaba falecendo e tem muitas tragédias que envolvem, e na verdade o Aranhaverso são vários universos, do que acaba fazendo com que seja difícil eles acabar se encontrando realmente quando um entra no do outro. Vimos no 2 na sequência que ele ficando ali como se fosse uma mutação, ele não pode ficar rondando, o que é bem complicado. Eu acho que isso é um obstáculo bem grande pra eles, mas, como a gente sabe, filmes de heróis tem pra tudo e é bem possível que talvez tenha um final feliz. O Rafael Viana Arte fala sobre a Edna Moda, que considera uma das melhores personagens que tem, e ela é de Os Incríveis, a pessoa estilista que faz os uniformes dos heróis. E justamente quando vem o Senhor Incrível lá, ele pede algo com capa e ela se nega na hora. A capa e as botas. Nada de capa. Falando dos perigos que tem. E assim ele aceita e ela acaba fazendo um uniforme diferente do que ele tinha pedido. Nesse caso eu tenho que comentar que o artigo fala que você não pode deixar de prestar atendimento, um serviço, entregar um produto. Não sou eu quem escolhe? Quando a pessoa tem o dinheiro ali em mãos, dá um exemplo. Um tipo de roupa só tem na vitrine, ele na verdade pode, e se acabar recusando e tendo um processo, o estabelecimento pode levar uma multa. Só que no caso da Edna Mota, ela não se recusou a fazer o serviço dela como estilista, mas sim apenas uma parte. Ela explicou, e se ele não aceitasse, talvez ela nem ia fazer ou faria com capa mesmo. Tudo dependia dele, e como ele deixou, tudo certo. Mas só pra falar justamente sobre isso do Código de Defesa do Consumidor, Quando a capa prendeu num míssil. o Ângelo Souza, ele gosta do Asta, que é de Black Clover. Comentei sobre ele em um outro Nani Responde, justamente sobre a magia dele. E agora eu irei comentar justamente sobre o pacto que tem entre demônios e eles que têm poderes. Por exemplo, o Asha com dele também. E tem vários níveis, como os pequenos, grandes, médios, e alguns deles tem que até às vezes fazer coisas que o outro lado quer, fazer o constrangimento legal, porque talvez a outra parte não quisesse, mas por conta do contrato e do nível vai ter que ceder, como se fosse uma dominância. Isso pode acarretar várias coisas, né, inclusive até a escravidão de 149. E é justamente sobre isso que eu iria falar. Um lado que também acaba, às vezes, ferindo o próprio demônio, não só o que faz o pacto.
muito. O John Pablo Gama, ele fala que gosta de Volta para o Futuro. É realmente um filme muito clássico. Várias pessoas assistiram. Eu assisti acho que faz pouco tempo. Fala justamente de um menino que ele volta há muito tempo atrás. E o que eu irei comentar é justamente sobre o doutor que faz isso. Que ele acaba implementando essa máquina do tempo justamente dentro de um carro. E isso é muito perigoso porque a gente não sabe como que é você voltar para o passado. Você modificar alguma coisa, por exemplo, tirar a vida de alguém, salvar alguém, pode mudar totalmente a história. Ou também criar uma nova linha do tempo. Invenção tem que ter alvará, o governo tem que aceitar algo assim. Perigoso pode ser uma máquina dessas. E até quem sabe bem capaz, eles proíbem a venda. Nunca deixam ninguém saber. O Thales Silva comentou o seguinte no meu vídeo de Natal. Mas estamos no último mês do ano, naquela época que a música de Natal e solidariedade aquecem corações. Aí eu não me esqueci da sugestão dele de falar dos 5 filmes da franquia Duro de Matar. Por isso que eu irei comentar sobre o primeiro nesse Nani Responde. Falam que é como se fosse um Esqueceram de Mim, versão adulta, mas muito mais radical. Porque eles vão pra uma reunião, com o japonês, está lá a mulher dele e acaba entrando várias pessoas, uma organização criminosa, que isso também é um delito, e começam a querer atirar, prender todo mundo lá dentro, fazer de refém, eles, um sequestro 148, demais, também explodem as coisas, assim como se fosse essa lei, porque é contra o país, contra a ordem pública, eles estão ferindo muitos civis e pessoas por uma causa que eles acham conveniente. Mas o nosso herói vai acabar sim ajudando bastante para que isso não aconteça, Só para dizer o quão complicado deve ter sido para ele lidar com pessoas como essas que fazem todo tipo de delito sem sequer se importar. Esse aqui é do Vitor, que ele quer que eu analise um vídeo de Quarteto Fantástico. Tem um episódio, é uma série de 1994, é sobre um cara que ele tem uma argila poderosa e ele fica muito irritado porque aquele lugar que ele pegava esse pó, esse objeto, foi invadido pelos super-heróis, o quarteto, que acabou tirando boa parte ali do solo, que veio raios de algum lugar e tiraram pra averiguar, disseram que não faz mal pro meio ambiente, tudo certo. Esse homem ficou irritado, ele acabou querendo se vingar porque fez uma escultura homem elástico bem certinho, tá? Se fosse eu, não sei o que quis aparecer essa escultura, mas com ele deu certo. E começou a mexer, a esticar o pescoço. O herói fez isso sim. Todas as ações que ele fazia no boneco acabavam acontecendo na vida real. Posso submeter homens à minha vontade. E o vilão da vez do episódio ficou ficando bem feliz porque entendeu que aquilo ali era muito. E ele resolve pegar o Ben, que é o Coisa, usar como um sequestrador de artistas que acabaram levando prêmios numa noite. E ele não levou, acho que ele achou injustiçado e pensou que eles eram piores. Aí mais outros 2 e eles estavam presos onde estava o vilão. Todo mundo destruiu as esculturas, tudo certo, voltaram ao normal. E até o herói fala, a minha mente estava sendo manipulada, não fui eu. E sim, nesse caso eles sofreram como se fosse um constrangimento legal, porque por meio de uma coisa sem resistência tiveram que fazer algo. Eu comentei pra vocês, 148 por sequestro e também quebrar as coisas. Estavam sob efeito, eles não vão pagar por isso, tá? Você me sequestrou! Tinha um super vilão me controlando. Agora que temos o último, que é da Mariana Martins, é que ela diz que filme da Princesa e o Sapo. Por isso eu vou falar justamente sobre ele, mas eu tenho que dizer que eu fiz um vídeo justamente sobre todo o filme, delito, passo por passo. Uma parte que eu acho interessante contar pra vocês que o Dr. Facilier, se ele fosse 1700, 1500 aqui no Brasil, ele ia pagar por feitiçaria, porque sim, naquele tempo, tudo que eles achavam que fosse algo sobrenatural. E qual era a punição dele? Era a capital, ele ia falecer por causa do que aconteceu. A gente sabe que foram coisas terríveis, quase que eles iam continuar como sapos por causa desse vilão. Então o governo ia pegar muito pesado, mas hoje isso não existe mais. Então com esse aqui terminamos o quadro Nani Responde. Se vocês têm mais algum, comentem aqui embaixo pra eu pôr no próximo, pode ser personagem, filme, qualquer coisa, não precisa fazer uma pergunta específica pra mim. E é isso, espero que vocês tenham gostado, muito obrigada pra quem chegou até aqui, beijos.